Boa noite, pessoal. Tô aqui com o Diego Colli. Então, hoje a gente vai trocar uma ideia sem pauta definida. Ele vai falar um pouco sobre a experiência dele com o Amélios. Para quem acompanha o canal, para quem acompanha o mercado financeiro, já viu aí o potencial dessa estratégia. Talvez o primeiro player a fazer essa estratégia de caixa em Bitcoin tenha sido a MicroStrategy lá nos Estados Unidos, também um conhecido aí da comunidade bitcoinheira, de quem acompanha o canal. E eu vou passar a bola aí pro Diego. O Diego vai falar a maior parte do tempo. Eu estou bem curioso para saber sobre a estratégia, próximos passos, e tudo que a gente tiver de informação sobre o assunto. Então, boa noite, Diego. Muito obrigado aí por participar do canal. É sempre um prazer trocar uma ideia. Eu espero que as configurações aqui estejam boas de áudio, de vídeo. E é isso aí. Passo a bola para ti, então, Diego. Muito obrigado, Lucas, mais uma vez pelo convite. É a segunda vez que nós conversamos, temos uma muito boa conversa. De tempos atrás, tu que me apresentou Guilherme Freire, nós que nos conhecemos pelo libertarianismo. Então, voltar a falar agora do Bitcoin no mercado de capitais e toda essa mudança provocada pelas tais Bitcoin Treasury Companies, que agora nós propomos ser aos nossos acionistas, é muito interessante. Então é muita coisa para falar, do Bitcoin, tanto do Bitcoin quanto de como ele tem sido adotado, né, pelas empresas há alguns anos, né, e mais aceleradamente há alguns meses. Então vamos como o Jack Stripador, né, parte por parte, quebrando para o nosso público o porquê do Bitcoin ser tão importante e por que esse movimento das empresas, movimento que agora a gente propõe fazer também, é tão interessante para o mercado como um todo, para os nossos acionistas e para o mundo no geral. Boa. Bom, o Diego tá com equipamento profissional aí, eu tô com o meu fonezinho de celular, mas aproveitando aqui, então, eu pego o microfone aqui cada vez que eu vou falar para o áudio ficar mais claro, mas eu tô com o gráfico aqui das ações da Amélios aberto, e a gente já tem, então, no gráfico anual, ou seja, de 2025, mais de 125% de valorização aí da Cash 3. É, então, claramente, existe essa demanda muito grande aí por parte do público, por ações aí envolvendo Bitcoin. É, e eu queria saber, então, como é que foi no teu caso, Diego, se quiser falar um pouco sobre como é que chegou no Bitcoin e como que vocês começaram a enxergar essa estratégia corporativa aí para colocar o Bitcoin no caixa? Como é que foi esse passo a passo da tua trajetória e depois entrando um pouco na trajetória da Amélios? Ótimo, obrigado, Lucas, pela pergunta. É claro que performance passada não é garantia de performance futura, e por mais que nos últimos 12 meses tenhamos tido uma performance extraordinária, não é possível fazer garantias de que a performance se manterá. Mesmo a performance tendo vindo depois dos nossos anúncios, né, de querermos nos tornar uma Bitcoin Treasury Company, que a gente vai dizer o que que é e como a gente e por que que a gente tomou essa decisão. Mas é claro que estamos felizes, mais felizes a 6,15 a ação do que a 3,60, né? Como que eu cheguei no Bitcoin? Acho que a gente falou disso na nossa primeira conversa, eu falo muito disso nos podcasts aí afora, então não vou me delongar, mas vou resumir dizendo que lógica simples. O Bitcoin, ele me pareceu uma tese muito, muito fácil de ser entendida. A ideia, ela é quase que auto-evidente, ou óbvia, na falta de uma palavra melhor. E eu me converti ao Bitcoin ali em meados de 2021, muito porque eu me dei conta que eu era novo, eu era conservador, eu queria preservar o meu poder de compra, e o Bitcoin parecia ter todos os fundamentos
para ser a boa reserva para os próximos anos e décadas, que era o meu horizonte, né? E acabei me, assim, convertendo por completo o que eu tinha disponível à época para o Bitcoin. E comecei a produzir conteúdo na internet. A gente tinha vendido a nossa empresa em 2020 por um grupo do transportador do e-commerce, eu e a minha família. E eu estava pensando o que fazer da minha vida em seguida e decidi ir pelo mercado financeiro. No meio do caminho, descobri o Bitcoin e voltei para o Bitcoin. E tem sido uma história mais pública desde então. E como que a Melius chegou na conclusão de que ter o Bitcoin como principal ativo estratégico da tesouraria, né, cogitar iniciativas financeiras no futuro para adicionar Bitcoins por ação, converter fluxos de caixa futuros, converter parte da tesouraria em Bitcoins, era a melhor coisa a se fazer. De onde partiu isso? Bom, a ideia nasceu e começou com Israel, nosso fundador, hoje presidente do conselho, um mineiro de Valadares, que é a 15 minutos ali de Boston. A gente brinca, né? Porque Valadares tem esse vínculo com os Estados Unidos. Mas um cara que se formou em economia na Federal e abriu a Melius logo que se formou na faculdade, com um colega de faculdade, que nutria um ódio por programas de pontos, lá em meados de 2011, e queria dar dinheiro de verdade para os clientes, né? Ele detestava programa de pontos e queria dar dinheiro ao invés de pontos para as pessoas. E assim nasceu a Melius. 14 anos depois dessa abertura da abertura da empresa, a empresa vendeu para os seus parceiros 5 bi, dos quais fez 360 milhões de receita, e parte disso ela compartilhou com os clientes que receberam, ao longo da nossa história, centenas de milhões de reais de dinheiro de volta, o famoso cashback. Então, a Melius é essa empresa que te dá dinheiro de volta nas compras que você já faria de toda forma. E em algum momento, em 2024, ela estava com 600 milhões de reais em caixa, né? Ela estava sem dívidas, ela estava concluindo um turnaround de 2022, onde os resultados estavam ruins em 2022 e passaram a ser muito bons em 2024. A gente fez 50 milhões de EBITDA em 2024, EBITDA ajustado, né? Chamando todas as empresas do grupo. E com 600 milhões em caixa, é óbvio que você se pergunta o que fazer com isso, porque você tem várias opções. Você pode comprar outras empresas, você pode investir no próprio negócio, você tem um capital de giro para financiar, você tem títulos do Tesouro, né? Títulos do governo brasileiro para comprar, financiar o governo, receber os juros de volta. Mas todas essas coisas têm algum trade-off, alguma consequência horrível por trás. Então, nos títulos do Tesouro, por exemplo, que era onde o nosso dinheiro estava, nós pagamos uma quantidade enorme de impostos sobre os juros que ganhamos, de forma que os juros reais que ganhamos são muito mais baixos do que aqueles juros de tela que você vê. E uma vez que você desconta os impostos dos juros que a gente ganha, o rendimento fica muito pouco, quase que não compensando nem a inflação oficial do governo, IPCA, e nem a medida que a gente considera de inflação para efeito de medição do poder de compra, que é a da diluição da moeda, né? O quanto que a nossa moeda foi diluída, o quanto que a nossa moeda foi empobrecida, esvaziada, de um ano para o outro. Isso nem sempre está refletido no IPCA. E às vezes você até bate o IPCA e ainda fica mais pobre, de toda forma. Quando você mede a sua riqueza por outras coisas que não estão no IPCA, né? Seria Então, um ganho nominal, mas nas palavras do Renato Trezoitão, a famosa perda fixa, né? isso, a Melius descobriu a perda fixa, basicamente, e uma perda fixa com 600 milhões de reais no caixa, ela é uma perda enorme e fixa. Mas antes da Melius percorrer esse caminho de que há juros negativos,
A verdadeira taxa de inflação é medida pela expansão da base monetária, M2, e a diluição da moeda. O IPCA não é exatamente aquilo que procuramos. Ela fez uma redução de capital, então os 600 milhões se tornaram cerca de 250 milhões em caixa, que era o que tínhamos no começo de março, quando compramos 10% disso em Bitcoin, né? Foi o primeiro passo que a gente deu. 25 milhões de reais em 45 Bitcoins ou coisa assim. Então, ela fez essa redução de capital muito para devolver para o acionista um dinheiro que estava sobrando e sendo mal remunerado no caixa. E nos estudos para o que viria em seguida, agora que ainda restavam 250 milhões em caixa, ela descobriu o Bitcoin, ou melhor dizendo, Israel, descobriu o Bitcoin, se convenceu do Bitcoin, acompanhou a movimentação econômica e política no ZEUAC, lançou os ETFs e elegeu o Trump. Nisso, o Saylor cochichou no ouvido dele, né? O brinco, o Saylor, a palavra do Saylor chegou até ele, o tocou, e ele seguiu, de certa forma, o playbook que o Saylor hoje chama de Bitcoin for Corporations, né? Ele capitaneou uma ideia para o top management da companhia, para o conselho da companhia, foi direcionando esse barco enorme que é a Amélios para o Bitcoin, e aí aconteceram as coisas que a gente tornou públicas ao mercado, né? Que são, a gente trouxe grandes nomes para o conselho, então o Guilherme Bandeira, nosso conselheiro hoje, ele que traduziu o padrão Bitcoin para o português brasileiro, um amigo, é uma referência para mim como conteúdo. Nós estabelecemos o Comitê Estratégico de Bitcoin, que durante 60 dias quase se debruçou sobre o que fazer em seguida com os Bitcoins recém-entesourados. E concluímos o estudo recentemente e concluímos por nos tornar uma Bitcoin Treasury Company. Nós marcamos uma Assembleia Geral extraordinária para o dia 6 de maio próximo, que a gente convoca todo mundo a comparecer e votar, e propusemos, de fato, mudar o objeto social da companhia para nos tornar, né, uma Bitcoin Treasury Company, a primeira do Brasil. E lá, como primeiro passo, portanto, lá no dia 10 de março, nós compramos os 25 milhões de reais em Bitcoin, trouxemos nomes para o conselho, estabelecemos o comitê. 60 dias depois, recentemente, agora, deve ter o quê? 3 semanas, 2 semanas hoje, dia 14 de abril, nós concluímos os estudos do comitê, apresentamos ao conselho, e esses estudos deliberavam sobre alterar o objeto da companhia para ser uma Bitcoin Treasury Company, propunha essa votação, né, para os acionistas, e da votação dos acionistas nós faríamos o que está proposto ali nos nossos documentos, né, a conversão do fluxo de caixa, da tesouraria e o estabelecimento de iniciativas financeiras para aumentar o Bitcoin por ação. Então essa é a timeline até aqui, e as motivações passam pelo Israel descobrindo os juros negativos. E muito mais, né? A gente compartilhou um doc enorme sobre o Bitcoin, sobre a razão de ser, sobre a adoção institucional do Bitcoin nos Estados Unidos, sobre os vários motivos que tornam o Bitcoin muito fácil de ser aceitado, por quem rompe algumas barreiras educacionais e passa a saber o que antes não sabia, e por quem rompe também algumas barreiras, digamos assim, intelectuais ou de aceitação, né? De compreender o que algumas premissas do mundo como o conhecemos hoje podem não ser bem assim, como aquela coisa da inflação é bom, o dinheiro deve ser um monopólio do Estado, essas coisas. Aceitar que existe uma forma diferente de mundo, de organização, não é só uma questão de QI, é uma questão um pouco também de curiosidade, de ego. E concluída essa jornada pelo nosso fundador e presidente do conselho, o convencimento dos demais foi
foi relativamente fácil. A migração pesada mesmo aconteceu de novembro, dezembro do ano passado para fevereiro, março desse ano. Migração no sentido de mudar Mindset o da mindset companhia. da companhia. Entendi. É. Entendi. E, pois eu falei recentemente aí sobre o case da Melius, e é muito interessante, assim, deixa eu aproximar o microfone aqui. É muito interessante, assim, observar o sucesso dessa estratégia ao redor do mundo. Eu estava vendo aqui, não sei se vou lembrar de cabeça, mas até onde eu consigo lembrar aqui, então a MicroStrategy, que foi a empresa do Michael Saylor, que começou a fazer essa estratégia lá nos Estados Unidos, eles começaram a comprar Bitcoin em agosto de 2020, se eu não me engano. E quando eu olhei a valorização da empresa aí, passava os 2.000% em dólar, né? Então, uma coisa que eu me questiono é, será que isso que a gente está vendo agora, de empresas colocando Bitcoin no caixa, já tem várias outras empresas colocando Bitcoin no caixa aí, além da MicroStrategy, da Melius aqui no Brasil, será que isso vai ser inevitável, no sentido de que uma das formas de perder é não ganhar, né? Estar distante aí de uma grande valorização. E a gente vê grandes players no mercado, como BlackRock, grandes bancos, estados, fazendo alocações aí em Bitcoin. Então, será que a gente está vendo uma corrida onde no futuro todas as empresas vão ter que seguir aí essa mesma estratégia, com a diferença de que quanto mais tarde for isso, mais caro elas vão pagar por cada Bitcoin? Vocês têm essa percepção, assim? Que me parece um cenário bastante provável, assim, né? Os bitcoiners dizem que cada um paga o preço que merece, né? E alguns chegam a dizer que a classe social da sua família pode ser determinada pelo ano em que ela, ou você como chefe de família, resolveu aceitar o Bitcoin, e que o Bitcoin pode acontecer e pode vir a se tornar a unidade de medida de riqueza no mundo, né? Então, as classes de 2013 e 14 podiam comprar dezenas, centenas de bitcoins sem muito esforço. As classes de 2021 em diante podem comprar alguns bitcoins, digo classe média no geral, com muito esforço, né? E eventualmente, nem com muito esforço você vai comprar um bitcoin. E se o bitcoin seguir a trajetória de preço que seguiu até hoje, mesmo que mais amena, e de novo, performance passada não é nenhuma garantia de retorno futuro. A gente não está aqui estabelecendo price target ou nenhuma promessa de retorno, mas a gente tem vários motivos para crer que o Bitcoin tem um futuro muito brilhante. E com mais brilhante é o futuro do Bitcoin, mais certo é isso que você falou, que é o seguinte: se o Bitcoin vier a vencer, as empresas que chegarem primeiro vão beber a famosa, como é o ditado, vão beber a água limpa, né? Como é vão beber a famigerada, não, não, me fugiu o nome. Vão beber água limpa. Peguei a ideia, sim. As empresas que chegarem primeiro vão beber água limpa. E sim, estamos vendo uma corrida ao ouro, só que no Bitcoin. O Saylor disse que essa corrida institucional, da qual estamos no ano 1, deve durar 15 anos. Estamos no ano 1 porque só ano passado que ficou configurado, compreendido pelo mercado o que o Saylor estava fazendo, pois ele começou esse movimento. Foi ano passado, no Q2, que ele anunciou que estava buscando o Bitcoin Yield. Foi ano passado, no Q3, que ele anunciou o modelo de negócio dele, que é de uma refinaria de Bitcoin, é uma securitizadora de Bitcoin, né? Que envelopa, recorta, vende, securitiza o Bitcoin para diferentes perfis de investidores no mercado. Então, não tem um ano em que ficou caracterizado o KPI da estratégia ou os frameworks mentais para você entender o que a estratégia está fazendo. Então, não tem um ano que os ETF, aliás, acabou de fazer um ano dos ETFs, né? Então, nesse ano 1 da adoção institucional dos
dos bitcoins, onde surgiu esse novo modelo de negócio que o Saylor inventou e os ETFs passaram a ser acessíveis para qualquer empresa ou instituição, ainda teremos outros 15 de um rompante, sabe? Até entrarmos numa espécie de platô, como toda nova tecnologia. E nessa adoção institucional, a gente tem feito muitos paralelos para ajudar o mercado a entender o potencial da tese, como eu soltei hoje no Twitter, né? As Bitcoin Treasury Companies como a Strategy, a MetaPlanet no Japão, a Semler Scientific, a Mara Holdings, todas essas companhias podem vir a ser no futuro o que nós chamamos hoje de FANGs, só que do dinheiro. Nós chamamos hoje Facebook, Amazon, Alphabet, Netflix, Google, de um conjunto de empresas super especial que aproveitou a internet quando ela surgiu e construíram verdadeiros monopólios, usando a informação como negócio e a internet como plataforma. Agora, as Bitcoin Treasury Companies podem fazer o mesmo ao chegar cedo numa nova plataforma, o Bitcoin, e fazerem com o Bitcoin dinheiro, no Bitcoin plataforma, o que as FANGs fizeram com informação na internet, como plataforma. Então, ao nos lastrear no Bitcoin, ao entesourarmos Bitcoin, ao fazermos do Bitcoin a unidade de medida de retorno para o nosso acionista, ao buscar aumentar a quantidade de Bitcoins por ação, a gente está se antecipando a um futuro que no Bitcoin medirá o quão poderoso, rico e influente você é, e que com o Bitcoin pode fazer negócios no mundo inteiro a um custo marginal muito baixo, como as companhias de internet puderam fazer nos modelos de negócio usando informação com a internet. Então, essas Bitcoin Treasury Companies, elas possuem esse paralelo com as FANGs, mas elas também podem ser tão bem sucedidas quanto foram, para dar outro paralelo para as pessoas, os bancos americanos, quando a gente mudou do padrão ouro para o petrodólar, que a gente está hoje, né? Quando os Estados Unidos cortaram o padrão ouro, lastro no ouro, a convertibilidade no ouro lá em 71, foi costurado o acordo do petrodólar e os lucros do Oriente Médio, né, do petróleo, teriam que ser reciclados, convertidos em dívida americana, em troca de poderio militar. Mas nem todo mundo pode converter lucros em dólares em dívida americana. Conjunto muito selecionado de bancos americanos, chamado de primary dealers, que eles possuem uma espécie de funds dos bancos, que se chama Big Six, né, que são o JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Merrill Lynch, Goldman Sachs, essa meia dúzia, esse timaço assim, de 6, que são quem recebem os dólares e compram a dívida americana, intermediam o processo, cobram taxas, enriquecem ao longo do caminho. Então, eles reciclaram o padrão ouro no petrodólar e construíram um super império com isso. Agora a gente está indo do petrodólar para o padrão Bitcoin. E quem é que vai reciclar os trilhões de dólares em dívidas soberanas, maior parte delas em dívida americana, em Bitcoin? Os maiores beneficiários serão aqueles que entesourarem Bitcoin primeiro. Não só entesourarem o Bitcoin primeiro, mas chegarem primeiro, chegarem mais ferozmente e acumularem mais rapidamente. São as Bitcoin Treasury Companies. Então, à medida em que o Bitcoin compete por esse lugar como reserva de valor, desmonetiza dívidas soberanas, desrenda fixa o mundo, né, carrega o mundo da renda fixa para um padrão baseado em propriedade, retira o mundo de dívidas que mal pagam a inflação, às vezes nem pagam a inflação, para um mundo lastreado numa commodity que entrega 60% ao ano em dólar, e assim o fez nos últimos 10 anos. Quando o mundo muda de padrão, estabelece-se um novo conjunto de ganhadores e perdedores, né? Cada padrão tem um conjunto de vencedores e perdedores. E na migração de padrão,
a gente tem muito claro quem são os novos, quem podem ser, né? O futuro é incerto, a gente não está cravando assim nenhuma certeza aqui, mas as Bitcoin Treasury Companies podem ser as próximas grandes vencedoras desse novo padrão. Agora, faça sua própria pesquisa, isso aqui não é uma recomendação de investimento, obviamente é um podcast com caráter educativo, né? Boa. Eu acho que falando um pouco sobre a questão da diluição da moeda, um tema que me chama bastante atenção é o fato de que a moeda fiduciária que a gente tem hoje, então pelo menos desde 1971, com o final do Acordo de Bretton Woods, mas desde antes disso, né, a gente já teve vários períodos de hiperinflação ou inflação ao longo da história. Tem um livro muito interessante que se chama The Fate of Empires, e ele fala sobre alguns critérios que são comuns durante o declínio de civilizações. E um dos critérios mais recorrentes aí é a inflação. E, inclusive, a definição clássica de inflação é a expansão de base monetária, que a gente vê com cada vez mais frequência e mais intensidade aí na moeda fiduciária em todo o mundo. E uma característica que foi gerada a partir disso é a necessidade da proteção dos ativos por parte dos indivíduos. Ou seja, já que a moeda se desvaloriza e se desvaloriza em alguns locais com mais velocidade, outros com menos velocidade, as pessoas não podem deixar o seu dinheiro embaixo do colchão sem serem diluídas pela inflação. Então elas correm para os mais diversos ativos: ações, imóveis, fundos imobiliários, por aí vai. Isso faz com que a demanda por ativos que talvez não fossem tão demandados seja artificialmente mais alta, certo? Então, recentemente até teve uma notícia que o Bitcoin atingia aí o posto de quinto maior ativo do mundo, se eu não me engano, né? Ficando atrás de alguns, sendo que o primeiro era o ouro, com 22 trilhões de dólares de market cap, né, de mercado de valor de mercado. E daí eu me pergunto, né, qual que é o potencial do Bitcoin de conseguir absorver valor no sistema financeiro global? Porque algumas pessoas pensam, beleza, talvez o Bitcoin passe o posto do ouro como maior ativo, né, num cenário de otimista aí para o Bitcoin, mas existe um mercado muito maior de dívida, existe um mercado muito maior de imóveis, e até uma pergunta pessoal, assim, eu me pergunto qual que é o potencial real do Bitcoin, assim, como ativo, mudando esse paradigma social de necessidade de se proteger em ativos e não poder poupar em uma moeda, né, que poderia ser Bitcoin, por exemplo. Ótimo, Lucas. Cortou um pouquinho o finalzinho da sua pergunta, então eu vou endereçar 80% dela, que foi o que eu ouvi. Se ficar alguma coisa de fora, pode complementar, perguntar em seguida. Mas, basicamente, nós não temos price target para o Bitcoin. E o nosso horizonte de tempo é para sempre. Nós não fazemos previsão, nós não compartilhamos nenhum modelo de precificação ou trajetória de preço futuro muito sobre. A MicroStrategy, por exemplo, tem o Bitcoin 24, né, que é o modelo dela, que prevê um preço base para o Bitcoin em 21 anos de 3 milhões de dólares, num CAGR de 29% ao ano, daqui até lá, até 2045. Nós não endossamos nem refutamos esse modelo, né? Nós nos mantemos a essa visão que a gente acha mais apropriada, que é de não ter price target e ter um horizonte de tempo para sempre. O Bitcoin, tecnicamente falando, não tem limite para a quantidade de energia que ele pode absorver no mundo, para a quantidade de capital que ele pode absorver no mundo, ele pode ser uma esponja incrivelmente eficaz na absorção de energia monetária, né, dinheiro e energia rudimentar, energia bruta mesmo na proteção da sua rede, na manutenção das suas regras. Mas
É lógico, eu não acredito assim que ele vai para o infinito. Eu acredito na lógica onde, num mundo cada vez mais abundante, onde a sociedade, na medida em que aprende e evolui, produz cada vez mais com menos, por conta das novas tecnologias, por conta do conhecimento acumulado, por conta, né, dos nossos aprendizados, nós teremos para sempre a mesma quantidade de Bitcoin. Então, uma simples aplicação da lei da oferta e da demanda, nós temos um mundo onde um Bitcoin vale mais coisas, né? E, e essa natureza dele, que é muito única, nenhum outro ativo tem esse benefício, é razoável supor que ele vai desmonetizar esses ativos que você citou como alternativas de poupança, né? De preservação de valor. Então, ele concorre com títulos de dívida soberana, ele concorre com imóveis, ele concorre com ouro, ele concorre com ações. Agora, ele tem propriedades muito boas, como dinheiro, como poupança, como reserva de valor. Propriedades que outros ativos não têm. Ele é líquido, como os imóveis não são. Ele é global, como as ações não são. Ele não tem risco de contraparte, como os títulos de dívida têm. Ele não é físico, como o ouro é. Ele não é solúvel, como as moedas são. Então, quando você reúne tudo isso em uma coisa só, você meio que tem um ativo super poderoso para a função de dinheiro, reserva de valor. Então, a gente gosta de pensar que é possível explicar parte do sucesso do Bitcoin nos últimos anos por uma trajetória de monetização através da captura do prêmio monetário desses outros ativos, que, como você falou, passaram a valer mais do que deviam, pois tiveram que ocupar um papel que não é deles, que é o papel de dinheiro. Mas uma vez que o dinheiro da sociedade adoeceu, os imóveis, as ações e os títulos de dívida e o ouro tiveram que ocupar essa função para a qual eles são imperfeitos. E o Bitcoin é o mais próximo que a gente tem do dinheiro perfeito, entre aspas, né? Então, foi isso, até a esse ponto que eu lembro da sua pergunta. O finalzinho só que me escapou. Boa. Não, eu acho que pegou bem a ideia da pergunta, até porque esse é um tema recorrente aí no meio bitcoinheiro, né? No final das contas, é claro que quando a gente tiver aí, se a gente tiver uma hiperbitcoinização e a sociedade utilizando aí o Bitcoin como uma forma de reserva global aí, a gente vai ter esse cenário de oferta e demanda, uma oferta fixa de Bitcoins e claro, a demanda variando, o nosso ganho tecnológico variando ao longo do tempo. E daí no outro lado da equação, se a gente for falar de preço do Bitcoin, a gente tem a moeda fiduciária, que ela não tem limite, né? Então seria como uma equação onde em cima a gente tem 21 milhões de unidades, embaixo a gente tem infinito, né? Aquela clássica equação. Mas eu acho que essa era bem a natureza da pergunta. E daí, Diego, o que que eu pensei? Eu pensei em a gente dar um stop agora na gravação, para ver como é que tá ficando em termos de áudio. Até minha internet tá meio ruim agora. E a gente bebe uma água e faz uma segunda parte, porque eu tenho algumas perguntas aí bem importantes que eu quero fazer aqui. E daí a gente pode apresentar numa segunda parte. O que que tu acha? Pode ser, vamos embora. Fechado. Então tá, pra quem tá assistindo aí, fiquem Let's go. ligados, deixem um like, cliquem no sininho, inscrevam-se no canal, fiquem à vontade aí na seção dos comentários e a gente volta na parte 2 aí então. Vou pausar o vídeo aqui.